concedeu. Graças a Deus pelo nosso amado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Deus, quando nós ainda éramos ímpios, Ele se animou em morrer em nosso lugar. E o escritor diz, se fosse por alguém bom, até pode ser que alguém se anime a morrer, mas Deus prova seu amor para conosco, morrendo em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. Amém, amados? Então nós temos essa graça alcançada na nossa vida, esse milagre da salvação. Nós temos esse prêmio, nós temos a honra de dizer, estamos de volta para a nossa casa. Estamos caminhando rumo à mansão celestial, a nova Jerusalém que está preparada para mim e para todo aquele que crê. Então nós sabemos que Cristo é quem tem vida abundante para nos dar. E esta vida abundante que Cristo nos proporciona, Adão teve. Então, quando a Bíblia inicia, nós temos ali o relato da criação, onde Deus cria todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e por meio dele nada do que se fez pode ser feito sem Ele. Então, por meio de Cristo, nós existimos. Quando João começa o seu evangelho, João inicia dizendo que os seus olhos viram, as suas mãos apalparam, os seus ouvidos ouviram com respeito ao verbo da vida, e a vida estava com Deus, e o verbo era quem? Deus. A palavra era Deus. Cristo criou todas as coisas e por meio dele todas as coisas foram criadas. E Gênesis começa esclarecendo isso. Deus cria os céus e a terra, o mar, tudo que existe nessa natureza maravilhosa, foi Deus quem criou. E por mais que a tecnologia avance, a cada dia há uma descoberta extraordinária. Quanto mais procuram, mais encontram novas grandezas que Deus criou. E Deus criou por meio da palavra. Deus disse, haja firmamento. E o que aconteceu? Haja luz. E o que aconteceu? Haja vida. E o que aconteceu? Houve vida. E Deus cria o homem do pó da terra. É uma criatura perfeita e sopra nas suas narinas e dá fôlego de vida. Hoje nós nos encantamos com os robôs, com a inteligência artificial, com os robôs. O robô limpando a casa, a gente se maravilha, que coisa, Mas o autor, o arquiteto do universo e da nossa vida criou uma máquina que vai ser impossível alguém criar uma semelhante. Uma máquina perfeita que somos nós, autoadaptativa. Está aqui no calor, vai para o Rio Grande do Sul, está lá frio, gelado, mas a máquina vai se ajustando, sofrendo uns dias, quando vê, ela acostumou. Está acostumada a comer comidinha leve, mas de repente, diante de uma escassez, é obrigado agora a comer uma comida mais sólida, que antes tinha medo porque fazia mal, e o corpo vai se adaptando, quando vê, a máquina já se ajustou. Porque Deus cria tudo perfeito. Amém, amados? Então Adão, o nosso ancestral, ele é criado por Deus, ele se torna alma vivente, e Deus agora diz, não é bom que Adão viva só. Vou criar uma auxiliadora, e cria a mulher da costela de Adão, para ser uma ajudadora, para ser uma companheira. E aí vem a mulher. Mas lá no meio daquele jardim, daquela maravilha toda, tem uma árvore que não se pode comer.
Deus disse: olha, você pode usar tudo, comer de tudo, menos da árvore que fica no meio do jardim. Mas Eva vai lá e é persuadida pela serpente e come do fruto daquela árvore. E dá para o seu marido e ele come. Aquela vida abundante que Adão e Eva tinham, aquela comunhão que eles tinham com Deus, aquela maravilhosa presença e sensação de paz que pairava sobre a vida deles e o habitat deles, agora é comprometido. O homem começa a ter vergonha, cobre a sua nudez. Eles procuram ali folhas grandes e faz vestimentas para si. Adão, que era cabeça erguida, ciente das coisas que acontecia, que tinha paz com Deus, agora é um homem que está com a cabeça baixa, miserável, cego, nu. Aquele que nasceu para reinar agora se encontrava sem esperança, despojado, desprovido da presença de Deus. Mas Deus já havia estabelecido, presta atenção, Deus já havia estabelecido um plano perfeito, um projeto perfeito, a salvação perfeita, o retorno ao convívio do Pai perfeito. Deus já havia feito isso antes da queda. A Bíblia diz que 6 dias Ele criou todas as coisas, mas no 7º dia Ele completou algo. Ainda houve uma obra, não foi apenas um descanso. No 7º dia, o Cordeiro de Deus, espiritualmente falando, foi imolado por amor da minha vida e da tua vida. Não é assim que diz em em Gênesis capítulo 2, que no 7º dia Deus fez algo. Por isso que o 7º dia, ele é tão citado na Bíblia. Por isso que o 7º dia, ele é tão guardado pela nação de Israel. Não pode ser esquecido. Não pode ser negligenciado até a plenitude dos tempos, até a vinda de Cristo, até o Verbo se fazer carne e habitar entre nós, até o Senhor do sábado pisar nessa terra em carne. Aí vem o Senhor do sábado, Jesus, o Verbo, e diz: eu sou o Senhor. O sábado foi criado por minha causa. Não fui criado por causa do sábado. E o que Deus fez no sábado? Vamos ler? E havendo Deus terminado no dia, terminou que dia? Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E fez o quê? Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então eu me criei, eu sou filho de lavrador, plantava uma terrinha, colhia seu feijão, seu milho, e quando meu pai mandava na roça, eu ia no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e meu pai na sexta perguntava: terminou, meu filho? Não, meu pai, ainda falta um tantinho. Falta o quê? Falta plantar, só um pedacinho e termina. Então vai lá. Eu iria lá, terminava e depois voltava para casa e descansava. Deus terminou uma obra no 7º dia. Hebreus capítulo 4 diz: restam que algum de vós entre no descanso do Senhor, referindo ao 7º dia, que Ele santificou por minha causa, que Ele abençoou por minha causa. Foi o dia da nossa
bênção, o dia do nosso decreto estabelecido, o dia que espiritualmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado. Vindo a plenitude dos tempos, se materializa, se consuma o projeto arquitetado desde a fundação do mundo, não é assim que diz Efésios? E Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o projeto perfeito já foi estabelecido. Então Adão, ele tem agora uma via, um socorro, um braço estendido, uma opção. Deus propicia para Adão vestimentas de animal, peles de animal. Adão propicia para ele e para a esposa vestimentas de folhas, que não é durável, que passa vergonha, que vai rasgar, mas Deus propicia para Adão vestimentas feitas de pele de animal. Como tira o couro de um animal para fazer uma veste? Matando o animal. Então Deus institui ali para que todas as gerações possam ter uma referência, para que Derneval, agora no século, qual século nós estamos? 21, não duvide, porque senão eu diria, não, Tiradentes também morreu, foi um mártir, foi para minha salvação, mas não há provas, não há onde verificar. Ele foi um mártir, morreu, perdeu sua vida à toa, por uma causa perecível, mas Cristo não, estava pré-anunciado, desde a fundação do mundo, já estava estabelecido, já estava feito, já estava consumado. Nós temos prova, hoje eu posso olhar e dizer, Deus fez algo no sétimo dia, eu posso entender Hebreus 3 e 4, Deus fez algo no sétimo dia, eu posso entender Efésios 1, desde a fundação do mundo, como? Então o projeto da nossa salvação, o Cordeiro, já foi imolado, desde a fundação do mundo. E Adão, que era miserável, cego e nu. Você lembra de alguém parecido com Adão? Miserável, cego e nu? Éramos nós, miseráveis, cegos. A gente não enxergava essa grandeza, esse presente, essa via de entrada no reino do céu. Nós não enxergávamos isso. Muitos de nós adentrou a igreja querendo um casamento bom, querendo a cura de câncer, querendo que os filhos se ajustem, querendo enriquecer, enfim, inúmeros, querendo que alguém deixe as drogas. Imagine, amado, se a vinda de Cristo fosse só para dar vida boa a alguém, nem merecia que eu e você pregasse. Seria vã a nossa fé. Se fosse para dizer assim, para esse casamento ser abençoado, para esse menino largar as drogas, para esse homem deixar de fumar, para essa mulher deixar o vício do álcool, se fosse só isso, seria cômico. Seria uma comédia, mas não é só isso. É restauração, é paz com Deus, é sermos recebidos novamente nos braços do Pai, é voltar para Deus, é dizer assim, agora por meio de Jesus Cristo eu tenho paz com Deus, eu não preciso me envergonhar, porque Ele me encobriu, assim como cobriu Adão com a sua justiça. O seu amor me constrange e me mostra um caminho sobremodo excelente, onde eu posso trilhar e caminhar sabendo que o reino dos céus é meu destino. Por isso, amados, que os apóstolos suavam a camisa, davam sua vida, morriam,
eram perseguidos, apedrejados, mas ninguém detinha aquele povo, porque a alma deles fervia, como ferve a minha e de muitos nesta noite, com a graça que nos foi alcançada. A alma deles exalava gratidão, porque aquele que estava perdido foi achado, aquele que estava morto reviveu, aquele que estava destinado ao inferno agora pode dizer: o reino dos céus é o meu lugar, na casa de meu pai há muitas moradas. Se fosse só pelo casamento perfeito, se fosse só para você deixar os vícios, esse sacrifício não valia a pena. Mas esse sacrifício valeu a pena porque ele tira o homem que crê. Tira quem? O homem que crê do lamaçal do pecado, do poço de servidão, do lago de fogo, e faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Embora nosso corpo esteja aqui na terra pisando, o nosso espírito está em Cristo, acima de todo poder, de toda potestade. Por isso que os demônios bancam em retirada, e a fé que nós pregamos entra no seu ouvido, chega no seu coração, e você entende, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ou não é? É assim? Então, grande presente. Adão, meu filho, você não precisa mais ficar miserável, cego e nu. Há um cordeiro, há um substituto. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida em Cristo Jesus. Adão, acalme-te. E aí começam a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então nós entendemos porque Abel era filho de quem? Abel? Olha, graças a Deus tem um que sabe. Era quem? Filho de quem? Abel? De Adão e Eva. Amém, amados? E brincando, toda a igreja sabe, graças a Deus. Amém? Adão e Eva tiveram dois filhos, um chamado Caim e o outro Abel. E nós entendemos porque o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não. Hoje é a mesma coisa, amados. Hoje você diz: tem que ser oferecido pela fé, tem que crer que Jesus recebeu os seus pecados e foi até a cruz pagar, mas ele ressuscitou e está vivo para que você adentre o céu. Nós não trazemos à memória isso? Por que nós trazemos à memória? Porque Jesus já veio, vindo à plenitude dos tempos, já veio à plenitude dos tempos, o tempo determinado por Deus, já levou os nossos pecados pelo batismo, pagou na cruz a sentença em nosso lugar, venceu a morte e ressuscitou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a andar no caminho, para produzir boas obras. Então, hoje nós pregamos assim e dizemos: se você crê, se você aceita, você vai ser recebido com amor, com festa no céu, como um filho que estava perdido e agora foi achado, que estava morto nos seus delitos e pecados, mas reviveu. E os que creem, porque pela pregação da fé, os que creem serão o quê? Salvos. Não é assim hoje? Mas se alguém teima, mas se alguém diz assim: não, eu vou crer do meu jeito, eu acho que não é bem assim, eu acho que se eu for bonzinho, que eu fizer tudo certo, é que eu vou para o céu, é assim que eu quero, ela vai ser salva? Não, porque ela está negligenciando o presente de Deus. Ela pode até ser salva quando a mente mudar, como mudou a minha e como mudou a tua. Então a salvação bate na porta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve o Senhor batendo na porta, e Ele entra e faz em você morada, e sua vida começa agora a ser transformada, a ser mudada, porque Cristo vai sendo formado em você.
Ou seja, as características de Cristo vão sendo redesenhadas na tua alma. Isso é se você dá ouvido, se você obedece, se você alimenta a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então no tempo de Adão e Eva foi assim. Qual é o pai que, tendo recebido essa graça perfeita, que o Cordeiro já é a salvação deles, qual é o pai que não passa esse conhecimento para os filhos? É claro que passa. Então Adão certamente passa esse conhecimento para os 2 filhos, mas só um obedece. Vamos ler. Coabitou o homem com Eva e nasceu Caim. Disse: adquiri um varão com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, agricultor, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Abel fez o quê? Trouxe das primícias de quê? Do seu rebanho, das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Para levar a gordura tem que fazer o que, amado? Sacrificar, e esse sacrifício era por trazer a memória, manter viva a memória, que pela desobediência de Adão, nós fomos destituídos da glória de Deus. É que há esse caos no mundo, mas pela obediência de quem? Cristo Jesus. Estão raciocinando aí? Se você está entendendo, saiba que o Espírito Santo de Deus é quem está te esclarecendo no seu íntimo. Amém? Então, vai lá e gordura deste. Abel leva da primícia, representando o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é uma figura elementar para que Derneval, para que você não venha a dizer: eu não acredito. Mas foi um projeto de Deus. Ele deu liberdade para você crer, aceitar e que Cristo viva em você. Então a gordura deste Abel sacrificou para trazer a memória e o ensinamento de seus pais. Enquanto Caim fez o quê? Da oferta de Caim. Deus se agrada da oferta de Abel, mas de Caim não se agrada. Por quê? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu o semblante. Então o Senhor disse: mas meu filho, mas Caim, porque tu decaiu o semblante? Se você agiu certo, não é correto, não é óbvio que serás aceito? Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti fazer o quê? Dominar o pecado. Qual homem que vai conseguir dominar pecado? Nenhum. Pode conseguir se livrar de uma tentação, pode conseguir se livrar de outra, mas aí todas as artimanhas do maligno vai infiltrando, e quando vê aquele menino que era bom, que era legal, que era o xodó da mamãe, se transforma. Porque o pecado jaz à porta. Então vai lá Caim. Qual foi o pecado de Caim? Porque a Bíblia diz que ele também levou uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que ele levou uma oferta ruim, diz aí. Diz que ele pegou o resto de fruta podre. Não. Só diz que ele levou também uma oferta ao Senhor. Ele era lavrador e levou uma oferta do Senhor. Com o nosso raciocínio humano, sem a ajuda do Espírito de Deus, nós iríamos dizer assim: mas que injustiça do Senhor. Mas Deus deixa bem claro: Caim, se você procedeu bem, por que é que seu semblante está assim, ó? Miserável, pobre, nu, destituído, entristecido, enraivado? Porque se você tiver procedido bem, não é certo que serás aceito por mim, o Rei da Justiça? Todavia, se procederes mal, o pecado está em ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Caim dominou? Não, a Bíblia conta na sequência que Caim se irou-se e na sequência ele vai e comete o homicídio, matando o que a Bíblia chama lá na frente em Tiago, do justo
Abel. O justo Abel morre pelas mãos de Caim, porque Caim não domina pecado. Nós vemos na humanidade, amados, várias artimanhas para inibir a criminalidade, mas nunca isso vai dizer assim, vai resolver problemas. Porque o pecado já está dentro do homem. Jesus disse o quê? Dentro do coração do homem tem o quê? Marcos 7, 21, isso mesmo. A prostituição, a miséria, a mentira, a lascívia, os homicídios e coisas semelhantes a estas. Dentro do coração do homem tem tudo isso pronto para sair. O homem é uma árvore que produz pecado. Esses dias tinha uma grande produção de manga. Quem produz a manga? O pé de mangueira. Ela foi criada para produzir manga. Aquela árvore foi criada para produzir manga. O homem foi criado com o propósito de produzir fruto de justiça, mas com a queda de Adão, ele vai produzir espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos. Ou seja, nada que dá fruto. Nada que se aproveita. Está bem hoje, está firme. Olha, aceitou Cristo, está vivendo feliz, mas de repente, se o homem não vigia e não deixa a produção de Cristo acontecer, ele vai desanimando, ele vai desanimando, ele vai desanimando, e quando vê, foi-se. Mas essa referência de Caim e Abel pode ser pouca para você. Nós vamos em Abraão. Abraão, no capítulo 22, Deus pede o seu único filho como sacrifício. E Abraão faz uma caminhada de quantos dias? 3 dias. 3 dias, lembra alguma coisa? 3 dias, lembra alguma coisa? Será que é coincidência? Mais 3 dias. E chegando perto do local do sacrifício, ele diz aos servos: fique por aí, que eu e o garoto, nós vamos adorar e voltaremos. Pega a lenha, entrega a Isaque, e ele leva o fogo e a faca e o cutelo. E eles vão caminhada rumo ao local determinado, ao Monte Moriá. E na caminhada, o que acontece? O menino diz: pai, alguma coisa está estranha. O que é, meu filho? Eis a lenha, o fogo e o cutelo, mas cadê o cordeiro? Agora preste atenção no que a Bíblia diz, depois você vai ler em casa, Gênesis 22, a respeito disso. Abraão diz: meu filho, não se preocupe, Deus providenciará para si o cordeiro do sacrifício. Quem ensinou a Isaque? Abraão. Não é o primeiro sacrifício, eles já iam juntos outras vezes. Era um costume para trazer à memória quem, que isso fique bem claro. Diga: o meu Cristo, o meu Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Para trazer à memória ao Cristo. E eles sobem. Mas chegando lá, Deus vai obedecer agora a ordem de Deus, porque Abraão vai obedecer agora a ordem de Deus, porque Deus pediu que sacrificasse o seu filho. Mas Abraão não era um homem à toa. Era alguém que já tinha um pacto com Deus, que já cria nas promessas de Deus, que já tinha uma aliança com Deus como eu tenho e você tem. Abraão não era um qualquer que disse: vou ver se dá certo matar o filho. Não, ele diz: Deus providenciará para si um cordeiro, e ele leva, e no coração de Abraão tem assim: olha, ainda que isso aconteça, Deus é poderoso para salvar o meu filho, porque quem fez a promessa é fiel. Foi ele que prometeu que de Isaque vem uma grande nação. Ele se agarra, mas nesse fio de esperança e de fé, e quando ele levanta o punhal ou a faca para sacrificar aquele jovem, Deus brada do céu e diz: Abraão, não faça isso. Hoje eu vejo
que tu realmente me amas, porque não poupou o seu único filho. Quem foi que não poupou o seu único filho por amor de mim e de você? Porque ele, diga assim, ele me ama. Eita sono. Vamos despertar desse sono? Quem era que estava dormindo? Levante a mão, eu vi. Não vi não, foi impressão minha. Só as crianças que estão lá dentro, eu passei e vi. Aqui não. Amém? Você vai ficar de pé para despertar um pouco, descansar a coluna, e você vai dizer assim, ó: Deus, o Criador, o Rei dos Reis, o meu Salvador, me ama. Me ama. E eu sei disso, porque Ele não poupou seu único filho por amor de minha pessoa, por amor de mim. Deus me ama. Deus me ama. Amém. Podem sentar. E o maravilhoso dessa história de Abraão levando o seu filho, é que quando Deus diz pare, não faça isso, Abraão olha para o lado e tem um cordeiro preso nos garranchos. Deus realmente propiciou e propicia a salvação, o cordeiro, para mim e para você. Amém, amados? Agora você entende porque em alguns lugares na Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outro lugar diz: nem não há um justo sequer. Aí em outro lugar diz que eu sou um justo de Deus, porque Deus ama o justo, Deus abençoa o justo. Agora a tua mente fica esclarecida porque isso acontece. Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, mas agora, amados, o que Ele fez? Ele nos abençoou, se reconciliou conosco, cobriu com a sua justiça, tornou de pecador a justo de Deus, ergueu a nossa cabeça. Aquele que era miserável, cego e nu, agora pode dizer: sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Agora ele pode dizer isso, porque Deus amou de tal maneira que preparou tudo isso para você, para mim. Não ser apenas um robô dizendo assim: obedeço ou não obedeço. Não, vai muito mais além, amados. É impossível que o homem carnal obedeça a Deus. Ele pode até tentar. Tem muitos que vêm à igreja e não se firmam porque tentam agradar a Deus do jeito que Caim fez, a sua maneira, de qualquer forma, sem dar valor ao presente que foi doado, sem dar valor à mão que estava estendida para poder salvar. E é por isso que agora nós entendemos que pode haver uma produção a 30, a 60, a 100 por um, porque o nosso Redentor vive e reina em mim e em você. Todos os nossos atos de justiça, eles só são possíveis porque Cristo produziu algo em você. Quando Paulo chora em Gálatas e diz assim: quem dera eu teria dado até as vistas para que vocês crescessem na graça, mas eu vejo que ainda Cristo não foi formado em vocês. Ainda há um processo de formação. E aí nós entendemos porque na igreja, mas tem pessoas que buscam a santificação mais rápido e encontram, enquanto outros engatiam ali, anos e anos ali, tentando, mas tenta produzir bons frutos, tenta agradar a Deus, mas parece que quanto mais o busca, mais ele está longe. Não é, é você. Porque resta para a igreja de Deus entrar no descanso do Senhor, como Ele descansou. Entrar no descanso do Senhor está se referindo assim: olha, relaxe, confie, e o bom fruto vai ser produzido.
Relaxe e confie, porque eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele vai cortar. Mas o que dá fruto, o que diz assim: Senhor, eis-me aqui. Ele faz o quê? Ele cuida para que produza mais e mais. É assim ou não? É assim, né, pastor? É assim. Então esse projeto de salvação, agora que vocês entenderam como foi arquitetado em Gênesis, como o pai da fé, Abraão, antes da lei, já sacrificava. Ele sacrificava não para dizer assim: agora estou salvo porque sacrifiquei. Não, ele sacrificava para manter viva a memória, porque ele tinha consciência que o Redentor vive, para ser a figura, vindo à plenitude dos tempos. Você pode dizer assim: pois não era? Já estava estabelecido desde Abraão. E nós vemos agora Abraão, quando volta da matança dos reis, ele tem um encontro com o rei de Salém, um rei da paz, um tal de Melquisedeque. E quando nós lemos em Hebreus fala que Melquisedeque era Cristo. E o que é que Melquisedeque faz? Abençoa Abraão. Amados, o que é que Cristo faz em nossas vidas? Diga assim: Ele me abençoa. É por isso que nós damos o dízimo. Entenderam, amados? Abraão fez o quê? Em contrapartida, Abraão deu o dízimo. Melquisedeque abençoou e deu o quê? Pão e vinho. Água não, pão e vinho. Pão e vinho lembra alguma coisa? Pão lembra do corpo de Jesus, que recebeu todos os nossos pecados. O sangue lembra de que mais? Do sangue derramado do Cordeiro sem mancha de Jesus, que disse assim: estão salvos, estão libertos. A carta de alforria. Vocês eram escravos de quem, igreja? Escravos de quem? Nós éramos escravos de quem? E Deus escreve a nossa carta de alforria e sela com o sangue de um cordeiro sem mancha. Cordeiro sem mancha. Quem anunciou o cordeiro sem mancha? O próprio Adão, Abel e tantos outros que vieram após. É ou não é? E o sangue do cordeiro nos purifica de todo pecado. Imagine, para que você entenda, você que é novo convertido, todos nós num banco dos réus e um rei julgando. E o rei diz: já estão todos condenados, exceto se eu providenciar um pagamento para todos. E o rei diz: meu filho vai morrer por todos, e o escrito de dívida vai ser rasgado, para que todos, por meio dele, viva e reine para todo sempre. E aí você diz: muito obrigado, Senhor, porque rasgou a minha dívida, porque encravou na cruz, expondo Satanás e as hostes demoníacas e toda a incredulidade ao ridículo. É assim que diz em Colossenses, você que está lendo Colossenses. É assim, exatamente assim. Expôs ao ridículo, encravou na cruz, todos aplaudiam, morreu, mas no terceiro dia, o Cordeiro que vive, ressuscitou. Minha pastora, já está na hora de ir embora? Ainda está cedo. Quem quer ir embora, levante a mão. Seja sincero. Rapaz, ninguém quer ir embora? Então vamos prosseguir. Então no terceiro dia ele ressuscita. Então todos esses elementos nos deixam muito animados. E o que falar de Noé? Pedro fala de Noé numa maestria sensacional. Pedro diz: olha, Cristo no seu tempo veio, 1 Pedro, capítulo 3, onde fala das esposas virtuosas, mulher submissa, versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez. Quem morreu uma única vez? Cristo. Pelos pecados. Pelos pecados de quem? Pelos nossos pecados, pelos meus pecados, amém? Cristo morreu pelos nossos pecados. O justo, quem é o justo que está falando aqui? Jesus morreu por quem? Pelos injustos, eu e você, amém?
para conduzirmos, para nos conduzir. Ele morreu por todos nós para nos conduzir a Deus. Olha que lindo! Uma porta de passagem, uma chave poderosa. Abre, estou pregando parecido com minha pastora, viu? Abre a porta. E nós dizemos assim, entramos, eu quero. E a gente veio meio tímido, quem lembra? Lembra, João, como você veio? Né? Meio tímido, será? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas uma força maior, qual força maior? O Espírito Santo de Deus foi te convencendo, olha, realmente o inferno existe. O pecado, o salário do pecado é a morte. Cristo, aí vem toda essa pregação que eu fiz, que eu não vou repetir de novo, que Cristo vem e nos conduz a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo, no tempo de Noé, foram desobedientes e negligenciaram a paciência de Deus. Quem pregou a esses espíritos em prisão? Quem prega hoje aos espíritos em prisão? Eu estou pregando. Se tem alguém aqui que ainda está aprisionado, o Espírito Santo está lá, ó, através da mensagem da fé, e está libertando. Amém? Cristo vive em mim para pregar aos espíritos que estão aprisionados e fazer livre. E Noé também, pregador da justiça, e ele, quem estava em Noé? O Espírito de Deus pregando aos espíritos aprisionados. E Deus teve muita paciência daquele povo. Muita paciência. Mas chegou um momento que o dilúvio veio. E o que aconteceu quando o dilúvio veio? Apenas 8 pessoas foram salvas através da arca. Foi da arca. Mas Pedro, ele tem um espírito diferente. Quem aqui tem um espírito diferente, igual ao de Pedro? O apóstolo Pedro, eu tenho. Pedro tem um espírito diferente. Pedro não coloca arca, porque não dá para a gente traduzir, entender. Pedro coloca água. Não é interessante? Pedro coloca água, a qual figurando o batismo, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, Deus ia tendo paciência. E Noé preparando a arca e dizendo: venham, isso tudo vai acabar, venham. Hoje nós fazemos como pastores, como pastoras, como diáconos, como você que serve a Deus, como faz com o povo. Venham. E Deus traz. Meu genro Emílio, meu genro Daniel, ele não servia a Deus. Minha filha foi lá, se encantou, não sei se pregou primeiro ou se interessou primeiro. O fato é que quiseram namorar. E chega aquele rapaz com um cordãozão, um medalhão, camisa de roqueiro, e isso numa rua onde todos conhecem o pastor, a filha do pastor. Meu Deus! Mas, pela misericórdia de Deus, que sabe todas as coisas, o plano de salvação de Deus para Daniel foi anunciado por intermédio da namoradinha no tempo, que hoje é uma grande esposa. Depois vem Rodrigo. Rodrigo encontra quem? Cadê a esposa de Rodrigo? Ali, Érica, né? Érica não conhecia a Deus, mas vai lá Rodrigo, e Érica vem aqui com a mãe toda tímida, e fica ali, ouvindo a pregação, e o espírito aprisionado dela começa a se abrir. Botou o olho em Rodrigo nela, e hoje casaram, e é uma grande esposa. E depois vem Emílio, né? Emílio, não vou imitar para não demorar, mas Emílio vem, não conhecia a Deus, né? Ana Carolina já tinha um conhecimento, estava afastada, e ela encontra a oportunidade de agradar a Deus junto com o seu namorado, que hoje é o marido.
Amém? O espírito de Emílio, que estava aprisionado, agora é livre, porque ele ouviu a palavra que liberta os espíritos em prisão. Viu como Deus ama, amados? Ele encontra as maneiras, né? Pega um filho de crente, uma filha de crente e diz assim: não, tem muita na igreja, mas pega aquela, meu filho, eu quero salvar, eu quero libertar, eu quero transformar. Pare, vá. E por mais que os pais aconselhem, mas o Espírito de Deus é mais forte e junta e une, e há salvação. Diga assim: há salvação, porque Cristo é paciente. Amém, amados? Então, enquanto Noé preparava a arca, poucas pessoas, 8 pessoas, foram salvas através da água. Pedro deixa escrito aqui, da água, não da arca. A arca foi um instrumento da água, pelo qual prefigurando o quê? O batismo de quem? Meu, de João ou de Cristo, agora também vos salva. Não é através do batismo de Cristo que o sacerdote João Batista impõe as mãos e transfere o pecado de toda a humanidade para o Cordeiro que irá padecer? João Batista, será que dá tempo, senhora? Um apanhadinho para deixar para quinta ou para domingo. Você vai ser obrigado a vir quinta e domingo. Amém? Um apanhadinho. Então João Batista era filho de Zacarias, e Zacarias era um sacerdote e exercia o seu turno. Interessante é isso. Lucas diz assim: querido Timóteo, Teófilo, eu escrevo minuciosamente, detalhadamente, os fatos que por aqui aconteceram. A começar aí vai descrevendo e diz: havia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. E quando você vai em 1 Crônicas, capítulo 20 ou 22, nós vemos lá Abias sendo um sacerdote da linhagem, pasmem, da linhagem de Arão. Arão teve 4 filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú se afastaram da presença de Deus e foram mortos, exterminados. Mas vem Itamar e Eleazar e da descendência. Somente os sacerdotes da linhagem de Arão podiam fazer a imposição de mãos sobre os animais do sacrifício, praticar o seu ofício diante de Deus, trazer a memória do povo que o Cristo viria. Então tudo o que aconteceu na nação de Israel foi para elaborar, certo? A escolha de Deus para manter viva a memória que Cristo viria, que o plano da salvação é desde a fundação do mundo. Aí vem Nadab e Abiú, são exterminados. Eleazar e Itamar oficiam sinceramente diante de Deus, e toda essa geração chega no tempo de Davi. Davi diz: nós temos que cuidar desses sacerdotes, as coisas de Deus não podem ficar largadas, e ele organiza em ordem de turnos, para que todos trabalhassem, né, sem sobrecarregar e sem perder o privilégio de trabalhar na obra do Senhor. Então tudo fica organizado, e dentre eles tem Abias, e Zacarias vinha, né, nessa linhagem desse turno. E sua mãe, a mãe de João Batista, seu pai era Zacarias, o sacerdote, era das filhas de Arão. Aí nasce João Batista, cheio também de revelação, essa vinda de João Batista. Isabel era estéril. Fato é, João Batista vem 6 meses antes de Jesus com um propósito: ser profeta e ser sacerdote. E João Batista começa a preparar o caminho do Senhor, chamando o povo ao arrependimento, e as pessoas iam ao Rio Jordão para se batizar, e muitos foram batizados por João Batista. Mas chega um dia que Jesus vai ter com João, e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que revelação fantástica. Se fosse numa igreja daquela do reteté, a cadeira já tinha levantado, não era, amados? Mas, graças a Deus, que o que vai estar vibrando aí no seu coração é o seu coração de alegria em Deus. Amém? Então João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus vai até ele e diz: eu quero ser batizado. João Batista diz: Senhor,
eu não sou digno de desatar suas sandálias, eu é que preciso de ti, e tu vem a mim. E qual foi a resposta de Jesus? Deixa por enquanto, deixa por agora, faça isso, porque a mim convém que cumpramos toda a justiça de Deus. E João Batista impõe as mãos sobre Jesus, Jesus é batizado e alguém designado para essa finalidade leva Jesus ao deserto, o Espírito Santo de Deus. Jesus passa 40 dias, 40 noites, era para morrer lá no deserto, de fome, de sede, de frio, devorado por bichos. É tentado por Satanás, mas vence a morte, vence Satanás e vem com muita força, com muita fé, com muito vigor, curando enfermos, dando vista aos cegos, curando paralítico, enfim, inicia um ministério intenso, super intenso e arrebanhando. As pessoas passavam dias atrás de Jesus, uns atrás do pão que ele multiplicava, outros atrás dos milagres, mas fato é, as pessoas queriam, porque entendiam que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a gente, para mim, para você, isso tudo que eu preguei hoje é muito difícil de entender, mas para a nação de Israel era muito fácil, mas mesmo assim negligenciaram. Veio para os seus, mas os seus não o identificaram, não receberam, mas todos aqueles que o receberam, ele deu poder para ser feito filho de Deus. Hoje nós podemos bater no peito e dizer assim: eu sou filho de Deus, sou um herdeiro, sou um príncipe do Senhor Jesus. Entendido, amados? Bem entendido? Nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Não perca tempo. Não perca tempo, entrega seu caminho a Jesus, deixa Deus conduzir a tua vida, deixa o Senhor Jesus te ensinar, tudo que Ele nos tem ensinado. Ouça as pregações dos servos de Deus que estão anunciando o Evangelho, que é o poder de Deus para libertar os espíritos aprisionados. Uma vez eu fui liberto e sou liberto, você foi liberta, foi liberto e é liberta, mas muitos ainda precisam ouvir. Alguns fecharão a porta e continuarão cegos, miseráveis. Mas outros abrirão a porta. O Espírito de Deus vai convencer. E vai cear com Ele. E vai se alegrar com Ele. E vai amar o nosso Rei. E vai começar a aprender sobre o nosso Rei. E vai ser batizado porque ama o nosso Rei e entende que o nosso batismo agora é porque crê que Jesus foi recebido, foi batizado para receber os nossos pecados. Jesus foi batizado para receber os nossos pecados. E agora nós somos batizados porque cremos que estamos transferindo os nossos pecados para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Graças a Deus por Jesus Cristo. Intensa essa palavra, né, amados? Intensa. Nem eu pensei que fosse pregar assim intenso. Estou com vontade de pregar mais, mas minha pastora não deixa. Pastor Messias está com sono? Tá não? Então vou pregar mais. Quem quer que pregue mais? Amém não dá para ver. Tanta gente dizendo amém, quero ver levantando a mão. Quem quer que pregue mais? Sejam sinceros, levanta a mão e fique, que é para mim, meu olhão bater. A filmadora está filmando, ó. Eita, vou pregar mais, em nome de Jesus. Porque meu chamado é pregar. Amém, amados? Em nome de Jesus você também vai pregar muito. Nós iremos pregar e pregar muito, mas não hoje. Amém? Por hoje, graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou e eu pude transmitir a mensagem. Que Deus abençoe a todos e livre todo o mal.